Olá, irmãos, Pai do Senhor para todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, né? É um prazer a gente estar aqui, né, via internet, através desse vídeo, podendo comunicar a palavra de Deus, podendo seguir, instruindo os irmãos no bom conselho de Deus, nos santos conselhos, nos sábios conselhos do Senhor. E hoje nós vamos estar dando seguimento, né, à nossa confissão de fé, onde nós já vemos estudando há algumas semanas, e hoje nós estaremos tratando o capítulo 3, que fala do decreto eterno de Deus, né? Esse será o nosso tema de hoje, e o meu desejo, a minha oração é que Deus possa aplicar a palavra dele no nosso coração, possa iluminar a nossa mente, para que a gente possa entender a palavra dele. E no capítulo 3, né, vai tratar sobre o decreto eterno de Deus. E eu vou começar lendo o inciso 1 do capítulo 3 da nossa confissão de fé. Preste atenção o que é que diz. Cremos e confessamos que desde toda a eternidade e pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece, porém de modo tal que nem é ele o autor do pecado, nem se faz violência à vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Ao contrário, estas são estabelecidas. O nosso inciso 1, ele vai introduzir aqui do capítulo 3 da nossa confissão, ele vai trazer para nós um norte, né, em relação ao decreto de Deus, o posicionamento dos decretos de Deus na existência humana, né? Eu tenho aqui algumas considerações ou alguns comentários em relação a isso aqui que nós estamos lendo ou acabamos de ler. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos fazer distinção, né, entre o permitir de Deus, ou quando a gente diz que Deus permite algo, ou quando Deus decreta. Isso são duas coisas. Em primeiro lugar, Deus sim permite, mas também Deus decreta. Não podemos confundir esses dois termos, né? E em primeiro lugar ainda, né, nós podemos usar que Deus permite sim. Por exemplo, onde? No contexto de Jó. Nós vemos ali, principalmente nos primeiros capítulos, ali a narrativa de Jó, quando Deus ele permite que Satanás toque, né, em algumas áreas da vida de Jó. E nós vemos aí uma permissão. Mas em contexto geral, nós vemos que Deus, na sua excelentíssima sabedoria, decreta também. E né, nós não podemos fazer essa mistura, mas nós também não podemos usar, né, que Deus sempre, ou quando acontece algo ruim, digamos assim, quando acontece alguma calamidade, não podemos dizer que simplesmente Deus está permitindo aquilo que está acontecendo, aquela calamidade, aquela catástrofe, mas nós também devemos afirmar, né, que Deus decreta. E quando eu digo que Deus decreta, o que eu quero dizer é que Deus participa, que Deus interage diante de todo e qualquer acontecimento na existência humana. Deus está participando, seja participando em amor, seja participando em juízo. Por exemplo, quando alguém está vivendo diante de Deus, está vivendo a sua vida, né, perante o Senhor de uma forma sincera, honesta, em espírito e em verdade, Deus está participando com essa pessoa ou interagindo com essa pessoa em amor. Logo, aquele que tem prazer no pecado, aquele que tem prazer na promiscuidade, aquele que vive de forma errada, Deus, através desses, também está interagindo com ele. Mas de que forma? Não em amor, mas sim em juízo. Sim em justiça, né? A justiça de Deus também é uma forma que ele usa, né? Ou esse atributo de Deus interage com a existência humana. Então Deus sabe, irmãos, também do futuro. Segundo esse inciso 1 aqui, nós podemos dizer que Deus sim sabe do futuro. Deus sabe do futuro não porque simplesmente por causa do seu atributo da onisciência dele, mas porque ele decretou. Então, quando Deus entende o futuro, ou quando Deus
afirma que conhece o futuro, não é simplesmente pelo fato dele ter a onisciência para conhecer de antemão, mas é porque ele decretou, porque ele estabeleceu que aquela determinada coisa iria acontecer. Por exemplo, quando Jesus fala no diálogo com Pedro, quando Jesus diz ali para Pedro que ele negaria por 3 vezes, antes que o galo cantasse, Deus na pessoa de Jesus estava fazendo uma declaração do futuro, de algo que ia acontecer. E ali Jesus Cristo demonstra não simplesmente a sua onisciência, que é um atributo divino, mas também o decreto de Deus de que de fato aquilo iria acontecer, era algo que aconteceria de todas as formas e não existe nenhuma outra coisa que pudesse acontecer senão aquilo. Todos os decretos de Deus, todos os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo que Deus planejou vai acontecer através do seu decreto. Deus decreta para que aquilo aconteça. A Bíblia não deixa Deus fora dos acontecimentos. Então, não podemos, irmãos, por boas ou más notícias que tenhamos, por bons ou ruins acontecimentos, nós devemos entender, devemos encarar que Deus está participando daquilo. De Deus está participando daquilo, eu não quero dizer que Deus está de acordo, não quero dizer que Deus está apoiando aquilo, mas eu quero dizer que Deus está ou em amor, ou em justiça, ou em ira. Deus está interagindo com a humanidade todos os tempos. Deus, e se Deus, irmãos, decretou o mal, por exemplo, se Deus decretou o pecado, como é que o homem é culpado? Ou como é que o homem pode ser culpado? Afinal de contas, quem decretou foi Deus. Então, se Deus decretou, se Deus estabeleceu que aquilo iria acontecer, ou que o mal iria acontecer, ou que o pecado iria acontecer, como pode o homem ser culpado? E isso aqui nós obtemos a resposta na própria Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. Porque, veja comigo, ou confira aí comigo na sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 até o 15. Veja comigo o que está escrito. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e olha o que diz. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está atraído e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, nós não podemos entregar a Deus ou culpar Deus pelos nossos pecados. Os nossos pecados, eles são nossos de fato. Deus não é o autor do pecado. Apesar dele ter estabelecido, apesar de eternamente ele saber que o homem pecaria, ele não é o autor do pecado. Afinal de contas, quem peca sou eu, não a pessoa de Deus. E o Tiago aqui, o apóstolo Tiago, ao escrever isso, ele vai deixar alguma coisa aqui bem claro, No momento que o ser humano for tentado, ou no momento que eu sou tentado, não posso dizer sou tentado por Deus. Deus não pode tentar a ninguém nesse sentido. Deus não pode influenciar nesse sentido. Deus não suporta a iniquidade, Ele não compactua com o pecado, com a iniquidade. Uma coisa é dizer que Deus decretou, e outra coisa é o pecado humano. Essas são duas linhas que no meio delas existe um mistério. No meio delas existe algo que não está ao nosso conhecimento. Mas de fato, irmãos, entre a soberania de Deus, entre o decreto de Deus e a responsabilidade humana, não existe uma mescla e não existe uma mistura. Deus decreta, Deus estabelece padrões para a humanidade, Deus tem em vista tudo o que vai acontecer, mas isso não isenta a responsabilidade humana, que deve render graça a Deus, que deve render louvor a Deus, que deve adorar a Deus. Aqueles que não o fazem, aqueles que não estão enquadrados dentro do propósito salvífico de Deus, estará na mira de Deus em juízo. Então, não podemos usar de má fé esse argumento para dizer, não, Deus decretou, então eu não tenho responsabilidade nenhuma. Muito pelo contrário, nós temos toda e qualquer responsabilidade,
todo e qualquer ato que nós fizermos aqui nessa terra, nós iremos dar conta diante de Deus. Não podemos jogar para Deus aquilo que é nossa responsabilidade. E o livro de Tiago aqui, o capítulo 1, do 13 ao 15, fala, irmãos, sobre olhar para os nossos pecados e assumir que nós mesmos somos os autores. O Tiago aqui, ele deixa bem claro isso. Ele diz que o pecado provém da nossa própria cobiça. E quando vem a cobiça, vem logo a sedução, e depois disso, depois da cobiça, depois da sedução, dá à luz o pecado, é concebido o pecado. E quem concebe o pecado é exatamente o ser humano. Não podemos culpar Deus sobre isso. E diante dos decretos divinos, diante dessa realidade que Deus estabelece tudo e que Deus tem as coisas estabelecidas, uma pergunta que vem para nós é a seguinte: como consolar uma mãe que perde um filho, que tem um filho assassinado? Como, diante dessa verdade de que Deus estabelece tudo e que tudo só acontece porque está baseado nos planos de Deus e de que nada escapa dos planos de Deus, como consolar, por exemplo, uma mãe que chega a receber essa notícia terrível de que perdeu seu filho, ou do que seu filho foi alguém, foi uma vítima do sistema, foi alguém assassinado? Como consolar essa mãe? E em primeiro lugar, o fato de Deus decretar, digo mais uma vez e afirmo isso, não isenta a responsabilidade humana. E aqui vem uma série de perguntas, como por exemplo, será que ele não foi culpado da sua própria morte? Ou será que ele não provocou essa própria morte? Ou quem é o culpado? No final das contas, irmãos, não será Deus. No final das contas, não será responsabilidade de Deus, mas sim responsabilidade humana, responsabilidade do pecado. Mas algo é certo: nós devemos olhar, ou para consolar essa mãe que perdeu o filho, diante da realidade dos decretos de Deus, o que podemos dizer para ela, o que podemos afirmar para ela é o seguinte: que tudo está sobre o controle de Deus, e que mesmo em meio à vivência, no calor do momento, que nós não entendemos os decretos de Deus, não entendemos porque Deus permitiu determinada coisa, isso não é motivo de desespero, isso não é motivo de negar a fé, mas isso é motivo de nós prevalecermos e seguir até entender o propósito de Deus daquela circunstância. Afinal de contas, o livro de Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que nós não entendamos no momento o decreto de Deus, mesmo que nós não entendamos porque Deus permitiu ou porque nos está acometendo aquilo, Ele sabe o melhor para nós, e Ele sabe que depois vai nos revelar, ou nós chegaremos ao entendimento de algumas circunstâncias que nos acometem. Não sei se desse lado da existência ou se na eternidade, mas tudo que nos acontece um dia nos será esclarecido. Mas vamos continuar. Os decretos de Deus são infalíveis, nós vemos isso, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 27, onde Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram para fazer apenas o que estava pré-ordenado por Deus. Jesus Cristo não morreu em vão, ou Jesus Cristo não morreu por acaso. Jesus Cristo morreu por causa que estava pré-ordenado por Deus. Deus tinha decretado isso, era um decreto divino. Teria que acontecer. O fato de Jesus Cristo ter ido para a cruz foi um fato decretado por Deus. Então, irmãos, não havia outra. Teria que acontecer. E por que aconteceu? Não simplesmente por causa da maldade humana, não simplesmente por causa de nós, mas isso aconteceu porque foi estabelecido, porque foi decretado por Deus. Nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir poderia separar ou poderia impedir Jesus Cristo de ir para a cruz. Deus usou Pôncio Pilatos, Deus usou Herodes, Deus usou um monte de circunstância para cumprir o seu decreto. E o decreto de Deus foi cumprido na vida de Cristo Jesus, e os decretos de Deus, que são eternos, que são imutáveis, também são cumpridos em nossa vida. Ainda falando desse inciso primeiro, Deus decretou, irmãos, e sem dúvida,
é sem dúvida que tudo que acontece é um decreto de Deus. Nós não temos dúvida disso, mas ele não criou marionetes. Então, o fato de Deus ter decretado não significa que nós somos marionetes. Nós somos seres humanos dotados de entendimento, com faculdades mentais. Nós somos seres humanos com capacidade de pensar, de raciocinar e de tomar decisões. Nós, eu e você, não somos marionetes de Deus. Nós somos seres vivos, com livre agência, com decisões fixas a fazer e com capacidade de decidir. Porque se Deus tivesse, irmãos, criado marionetes, a culpa dos pecados estaria na conta de Deus. Afinal de contas, ele criou marionetes. Mas se ele tivesse criado marionetes, mas pelo fato dele não ter criado, isso não nos tira a responsabilidade. A responsabilidade também é nossa. Então, se pecarmos, se fizermos algo que vem a infligir a lei de Deus, nós diante de Deus vamos ser achados culpados. Nós vamos ser achados diante de Deus indesculpáveis. Sabe por quê? Porque diante de Deus não há justo por inocente e nem tampouco inocente por justo. Aquele que é justo diante de Deus, Deus não vai o caracterizar como inocente pelas suas próprias obras. O justo diante de Deus será justificado por causa da graça de Cristo. A não ser isso, ele será indesculpável. Se não for a justiça de Deus, se para nos inocentar, se a justiça de Deus não trazer para nós a inocência, a imputação do sacrifício de Cristo em nós, nós seremos achados culpados diante de Deus. Nós diante de Deus seremos achados como a seres humanos, como servos inúteis, como joio de fato, né? Não seremos achados como trigo. Então, aquelas pessoas que vivem como joio, aquelas pessoas que vivem no pecado, diante de Deus, meus amados irmãos, não vão ser achados como inocentes, mas sim vão ser achados por culpados. Vamos seguir aqui para o nosso segundo inciso, inciso de número 2 da nossa confissão de fé. Leia comigo e veja o que é que diz. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de suceder em todas as circunstâncias imagináveis, contudo, ele não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura, nem como algo que haveria de acontecer em tais circunstâncias. Amados irmãos, o inciso número 2, ao ler o inciso número 2, o que eu venho a pensar é o seguinte, é que Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Tudo que acontece, ele sempre soube. Tudo que acontece é porque um dia ele decretou. Tudo que acontece é porque um dia Deus quis que acontecesse, Deus permitiu que acontecesse exatamente dessa forma. E isso é assim, não porque Deus, irmãos, tem uma visão ampla do futuro. Deus não sabe de tudo, não é simplesmente porque ele vê o futuro, olha para o corredor da existência e vê o futuro. Não, Deus sabe de tudo porque ele mesmo decreta o que acontece. E tudo, irmãos, tudo, até um pardal que chega a cair de uma árvore, um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, está dentro dos propósitos de Deus. Por mais que nós não entendamos, muitas vezes isso não significa nada. Deus, o ser divino, o ser eterno é aquele que decreta. E que tudo, irmãos, absolutamente tudo que acontece na existência tem um propósito. Nós não sabemos muitas vezes quais são os propósitos, mas o fim último do propósito humano, do motivo da existência humana, irmãos, é a glória de Deus, é a glorificação para Deus. Então, irmãos, nada que acontece foi pego de surpresa. Nada que acontece Deus não sabia. Tudo Deus soube. E, irmãos, para não ficar muito extenso, nós hoje observaremos apenas esses dois incisos. O inciso número 1 e o inciso número 2. E para finalizar essa primeira parte, eu tenho aqui algumas aplicações para nós. E em primeiro lugar, irmãos, em época de coronavírus, Deus está no controle. E sempre soube que isso ia acontecer. Nós vemos aí muitas pessoas em caos, nós vemos o mundo, né, aí aflito já, sentindo as dores, o princípio das dores, sentindo aí, né, tudo o que está acontecendo.
E, irmãos, em época de coronavírus, Deus não foi pego de surpresa. Ele sempre soube disso. Então, com isso, irmãos, nós devemos descansar em Deus, porque não existe nada que aconteça na existência humana que Deus não tenha decretado, que Deus não saiba. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Desde a eternidade, sempre Ele soube. Segunda aplicação, toda e qualquer situação que possa nos acometer, irmãos, façamos uma reflexão sobre o que Deus quer nos ensinar. Se você tem alguma enfermidade, se você tem algum ente querido que se foi, que morreu, antes de você querer murmurar, antes de você querer blasfemar contra Deus, faça uma reflexão. Pense, medite o porquê disso. Qual o propósito disso? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Faça essa reflexão. Pense, reflita, analise qual o motivo ou por que essas circunstâncias estão acontecendo. Nem sempre podemos ter respostas. Por exemplo, o servo Jó. Jó, ele foi acometido por várias circunstâncias. E o livro de Jó por inteiro, Deus não dá explicação a ele. Deus não dá explicação a ele pelo fato daquilo que aconteceu. Porque Jó perdeu os 10 filhos. Jó, desse lado da existência, pelo menos, não ficou sabendo da conversa que Deus teve com o diabo. Mas o final dessa história, o que foi que resultou? Glória ao nome de Deus. Por quê? Porque no final do livro de Jó, Jó vai dizer: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Então, amados irmãos, os decretos de Deus, tudo que Deus decreta, possa ser que nós nem nos inteiremos de tudo. Possa ser que nós nem nos demos conta de tudo que aconteceu. Mas uma coisa é certa: todas as coisas cooperam para o bem. Todos os decretos de Deus, todos os acontecimentos, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que o ama, o final é para mais aproximação dele. É para mais comunhão com ele. Os decretos de Deus são feitos, irmãos, todos, unicamente para a sua glória. E para finalizar, em último lugar, falando sobre os decretos eternos de Deus, amados irmãos, tem uma última aplicação aqui. E essa última aplicação é que é um exemplo. Eu estava vendo um vídeo sobre o parto. Estava vendo um vídeo de um parto. E a criança saiu sem chorar. Estava lá o pai, a mãe e os médicos. E a criança saiu sem chorar, irmãos. E isso preocupou os médicos e preocupou o pai e a mãe. E foi um momento de tensão. E o médico deu algumas palmadas, deu uma palmadinha no bumbum do bebê. E sabe o que foi que aconteceu? Segundos depois o bebê começou a chorar. Certamente para o bebê foi incômodo. Certamente para o bebê doeu. Mas o choro daquele bebê trouxe, amados irmãos, alegria para os pais. Trouxe alegria para o pai. E o que é que eu quero dizer com isso? É que, irmãos, os decretos de Deus, às vezes até nos deixa incômodo, às vezes até nos faz chorar, às vezes até nos deixa desconfortáveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: esses decretos de Deus têm um fim último, que é a alegria do Pai. Talvez você não está nos dias melhores, talvez você está alcançando dias que você está chorando. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você: às vezes o motivo do nosso choro, o motivo do nosso sofrimento é para trazer alegria para o pai. A ilustração lá, o bebê estava chorando, mas os pais estavam sorrindo. O bebê provavelmente estava triste naquele momento, mas o choro daquele bebê trazia a demonstração de vida. O choro daquele bebê trazia a demonstração de existência. E às vezes nós estamos chorando, às vezes nós estamos nos entristecendo por algumas coisas que nos acometem. Às vezes, por causa do decreto de Deus, por causa da permissão de Deus, nós nos sentimos incomodados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que Deus permite, tudo que Deus decreta aqui nessa terra tem um propósito. Sabe um bojo ou um bordado? Imagine você um bordado. Eu não tenho camisa bordada, mas imagine um bordado do lado de cima, ou imagine um bordado, quem o vê de frente, vê a magnitude, a plenitude do bordado,
vê o bordado, vê de forma perfeita. Aquele que olha de baixo ou de dentro, do lado avesso, apenas vai enxergar o rascunho, apenas vai enxergar as emendas. Do lado avesso, o bordado não fica tão bonito. Mas do lado verdadeiro ou do lado que deve de fato ser olhado, está mil maravilhas, está a perfeição. Os propósitos de Deus, às vezes, está semelhante ao bordado, irmãos. Os decretos de Deus, às vezes, está sendo visto por nós do lado avesso. Não está sendo visto como Deus quer que nós vejamos. Não está sendo visto do lado de Deus. Então, irmãos, aprendamos a, pelos olhos da fé, olhar para os decretos de Deus, olhar para as circunstâncias que nos acometem e ver com os olhos da fé, ver com os olhos de Deus, ver com a mentalidade de Cristo. E aí, de fato, irmãos, vai gerar em nós um gozo profundo na alma, vai gerar em nós alegria. Não olhe para os decretos de Deus do lado avesso, porque aí você não vai entender nada. Busque a Deus, tenha paciência. Olhe para os decretos divinos com calma, olhe para os decretos divinos com paciência, com o olhar de Deus, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, e você vai ver da forma perfeita, você vai ver que Deus está trabalhando e tudo que Ele faz coopera para o bem do seu povo. O mal está aí no mundo, Deus decretou o mal, certamente. O mal está aí no mundo, o pecado está aí no mundo. Deus está permitindo? Sim, está. Mas saiba de uma coisa, Deus está interagindo com o mal, Deus está interagindo com o pecado. E um dia Ele vai vencer o mal definitivo. Um dia Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Um dia tudo isso que perturba o ser humano, que perturba a existência humana, vai cair por terra. Afinal de contas, Jesus Cristo venceu o mundo. Ele disse que era para a gente ter bom ânimo. Ele disse que era para a gente persistir. Ele disse que era para a gente segurar, né, a barra até o último dia da nossa existência. Então, amados irmãos, fiquem firmes. Não se assustem, mas tenham bom ânimo. Não se perturbem, os dias são maus, mas vamos prosseguir crendo que todos os decretos de Deus, que todas as permissões de Deus vai cooperar para o bem. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.